Se eu estivesse comprando voto com isso, eu não daria para 13 deputados do PT, porque eles nunca votaram comigo. Ia comprar, ou então poderia ter dado, mas vai ter que votar comigo. Mas quantos são beneficiados no total? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí porque é pecha do secreto. Mas não bote na minha conta esse orçamento. Ano que vem? Eu confesso que ano que vem vai ter a mesma coisa. Olha só, o orçamento é votado ano a ano. Eu já vetei, foi derrubado, não resolvi veto só se eu for reeleito presidente no próximo ano. Te veta de novo. Vai sentir o novo parlamento se vai derrubar o veto ou não. Se não derrubar, vale por mais 3 anos. O senhor falou de fake news, isso é o assunto aí da semana, por causa de Jovem Pan, por causa de vários canais que caíram. A gente está vivendo um momento muito singular. Muitos políticos estiveram aqui, aliás, a maioria falou que é a eleição mais importante de todos os tempos. Então o senhor sabe da dimensão disso. Por outro lado, estão falando que é a eleição mais suja, de fake news dos dois lados e tudo mais. Não, do outro lado não. Não, estou falando o que falam. Não estou me defendendo, não. Não, sei, mas eu não preciso fazer fake news contra o PT. Eu passo a falar a verdade. Tá bom. Mas se fala dessa guerra de narrativas, guerra de fake news dos dois lados. A gente tem um problema, que é fake news. É uma mentira passada por jornais ou grandes órgãos ou pelo WhatsApp e tal. Esse é um problema. A medida que está sendo o STF de censura prévia, que eu acho perigoso também. É uma coisa perigosa. Tipo, você não pode... É a mesma coisa que chegarem pra gente e falar assim, ó, vocês não podem trazer tal pessoa ou falar tal coisa. Então, eu fico preocupado, né? O STJ, né? TSE, desculpa. Quando chega nesse ponto. Por outro lado, a gente tem um problema para resolver, que é as pessoas ficarem desinformadas. Que é um problema, a fake news. O senhor mesmo falou. Você quer mais desinformação do que a própria mídia tradicional? Então, a mídia tradicional mas como resolver isso? A mídia tradicional no orçamento secreto bota no meu colo. Então, mas como resolver isso sem censura? Com liberdade. Então, o senhor você tem blogs, tem blogs. Por exemplo, você tem o seu programa aqui. Você tem o teu pessoal que é meio cativo aí. Se você começar a induzir, a botar a gente aqui em causa própria, por outro motivo qualquer, você vai começar a perder a tua credibilidade. A marca do teu programa é a verdade e a seriedade que você trata os assuntos aqui. Tá? Hoje em dia, o que eu vejo? Em grande parte da população, eles sabem diferenciar o que é mentira e o que é verdade. Sabe diferenciar. Não precisa de um censor. Tem que ser o público. O próprio povo. Você pode ver, por que você pode ver a audiência de um grande jornal televisivo. Caiu. Por quê? Tomou partido político. Só tem notícia ruim lá. Vai perdendo a credibilidade. Um blogueiro aí, quem tem uma página, tem página enorme. Sim, que hoje por que que... Porque não tem mentira ali. Comigo, por exemplo, a minha mídia, talvez, parece que é a que mais interage no mundo. De vez em quando a gente erra, imediatamente a gente pede desculpa ali que... É que a gente está agora, por isso que eu estou perguntando do STE, porque é o momento final, reta final da eleição. E uma mentira, às vezes, não dá tempo de ser corrigido, né? A correção é muito menor do que o efeito que ela pode... Que uma coisa. Mas, por exemplo, o senhor é canibal, o senhor não sei o que e tal. O efeito negativo, às vezes, é maior do que... provaram que não é verdade, ou está fora de contexto. Não, como se não me acusarem dessas besteiras, aí vão me acusar do quê? Se eu tenho 28 anos de vida pública, 3,5 de presidente, pegue meus furos, pô. Pegue minha vida parlamentar. Já reviraram minha vida ao avesso. Não tem nada. Não vão achar porque não tem nada. Eu me preservo, sempre preservei. Falo tanto de cartão corporativo. São 3 cartões, 2 para despesas variadas, que eu não boto a mão nisso. Como é que eu vou tomar conta de viagens sem segurança, pelo mundo? Tá? E um particular meu, eu nunca saquei um centavo. O particular não saca? Nunca, eu podia sacar 17 mil por mês e comprar tubaína. Eu nunca saquei, para evitar problema. Mas esse seu tá aberto? Ou também tá aberto. Tá aberto? A Folha de São Paulo Dias foi lá. Acusou que o meu ajudante de ordem tinha despesas da minha esposa, mas não falou o montante. A despesa suspeita. Fala o montante, pô. Quanto é? Em média, 12 mil por mês.
Entra a despesa do quê? Colégio da criança, quando tinha no passado. É uma pessoa que ela paga lá, manicure, pedigure, coisa de mulher, que ela, até que gasta pouco. 12 mil por mês, tá? E também entra condomínio de imóvel do Rio de Janeiro, etc. E tudo isso Não, mas para isso. Quando foi divulgado, porque o ministro Alexandre de Moraes fez a quebra telemática do telefone Me Ajudando de Ordem, em cima da questão de fake news. Tá? Ele estava procurando o quê? Em cima de fake news, está procurando qualquer coisa. Eu tinha alguma coisa esquisita, alguma coisa anormal com o ajudante de ordem. Uma covardia, porque tem informações reservadas, confidenciais, trocadas entre eu e meu ajudante de ordem, que é o cara que eu tenho confiança absoluta nele para minhas ações aqui. São 4 oficiais, né? um de cada força, 2 do Exército, que tratam com discrição essas questões minhas. Ele quebrou, e daí viu a troca de mensagem dele com a minha esposa, dele comigo, e quebrando o sigilo, ele viu que tinha despesa de 3 mil da minha esposa em algum lugar, 2 mil não sei aonde, 80 não sei aonde, despesa normal. E ele vazou isso, o que a imprensa divulgou? Despesas atípicas. Dá a entender que ela está recebendo uma fortuna ali no seu contra-cheque. Mas tudo isso, então, é normal, e nos outros governos também havia esses gastos? Não, os 3 cartões em outros governos todos tiveram. O quê? E tem o cartão particular. Essa despesa, 3 cartões. Não, essa despesa, o que acontece? Eles achavam, divulgando isso, que ia ter essa despesa de manicure, etc., pago com o dinheiro do cartão corporativo particular meu. E como nunca saquei um centavo, não podia acusar de o cartão corporativo pagar essa despesa. Entendi. Assunto encerrado. Agora fica o desgaste. Mentira. A imprensa vira-mexe, potencializa, requenta esse tipo de matéria para te desgastar. É a questão dos imóveis. Eu tenho mais 5 irmãos, desses irmãos tem 2 que são separados. Agora desses imóveis? Os imóveis. 51, quantos são? São 50 e poucos imóveis. Não interessa, que seja 1 milhão de imóveis. Tá, mas qual é a questão? Qual é a questão? Faz a matéria... Que é do dinheiro vivo, né? De 100 dinheiro vivo. Se você pega em qualquer registro, certidão, está escrito moeda corrente. Maldosamente falaram o quê? Dinheiro vivo. Se você pegar, se isso daqui for teu... Mas você vai ver lá... quando vai escritura, foi pago com cheque tal ou dinheiro vivo? Não. Moeda corrente. Pode ser DOC. Pode ser até dinheiro vivo. Mas o que interessa? Primeiro, está no imposto de renda? Tá. Bem, os meus estão. Dos meus parentes, acredito que sim. Mas não tem esse cuidado. Eu já tive minha vida imobiliária investigada em 2017. Não, imagino que sim, né? Tá, foi. Porque o Procurador-Geral da República, era o Rodrigo Janot, ele deu um despacho que não tinha mínimos indícios para começar uma investigação sobre 2 imóveis meus, como tendo comprado de forma irregular. E não vai falar que eu era amigo do Janot, não tinha nenhuma amizade com ele. E eu sempre fui um cara avisado. Mas o que pega é o lance, então... O que pega é o seguinte, olha... É o dinheiro vivo, é o lance que você espera. Não foi dinheiro vivo, eu tenho certeza. Mas o que estão pegando é nesse ponto. Mas leva para o lado, como se tivesse uma fábrica de dinheiro em algum lugar e mandasse para lá. Isso aqui é uma coisa. Governo Fernando Henrique Cardoso. Você só pode arranjar dinheiro por fora se você tiver cargos no governo. Nunca tive um cargo em governo nenhum. Governo Fernando Henrique Cardoso. Não vivi... nenhum clima de harmonia com o FHC. Nunca pedi nenhum cargo para ele, nem sei se ele daria se tivesse pedido. Não tem nenhum cargo. A imprensa nunca levantou um cargo, indicação minha. Daí veio o Lula, sem comentário. Do que jamais eu ia ter um cargo vendo Lula. Também com Dilma. Com o Temer já era pré-candidato. Da onde saiu o dinheiro para comprar 50 e poucos imóveis? Pelo menos um indício. Agora, esses parentes meus, peraí. Você quer dizer que meus 5 irmãos são todos vagabundos? Um ex-cunhado meu, separado da minha irmã, ele tem umas 30 lojas de material de construção e imóveis no Vale do Ribeira. A maioria dos imóveis foi comprado por ele. O que eu tenho a ver com isso? Eu não te conheço, mas se tiver mais 5 irmãos por aí, você pode ter um irmão bem de vida, ou 2. É justo eu botar na tua conta os imóveis que eles compraram. E outra, imóveis comprados ao longo de 32 anos, desde 1990. O meu primeiro imóvel eu comprei em 90 no Rio de Janeiro. Então ali já entrou com uma suspeição. Em 90 eu era vereador do Rio de Janeiro. Tá? Então os caras te acusam
que se exploda e bota dinheiro vivo. Então, e você tem que ficar explicando a vida toda. Mas é isso que eu estou falando. E aí, se for considerado fake news, mas não falando nesse caso, mas qualquer um. E aí, depois da eleição, isso afeta o resultado da eleição. O que se faz, então? Você não pode fazer mais nada, já foi, passou. Né? Essa questão de imóveis, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi pedindo investigação, ele arquivou. Mas em relação à Jovem Pan, o que aconteceu agora? Olha, censura. Então, mas e aí? Censura. Vai ser assim? Bem, quem é que determinou aí a censura da Jovem Pan? Foi uma pessoa. Até há pouco tempo eu falava como alguém no deserto, né? Clamando alguma coisa tocante a isso. Era ignorado. Tipo o quê? Tá? Pedindo... Censura. Há 3 anos, esses inquéritos começaram há 3 anos. O inquérito não tem participação do Ministério Público, tem que ter. Mais de uma vez, o Ministério Público pediu arquivamento desse inquérito. O ministro não deu bola. Esse ministro continua desmonetizando páginas, derrubando canais, prendendo deputado. Um deputado não pode ser preso, a não ser por flagrante delito. Tá? É crime inafiançável. Né? E esse deputado falou um montão de besteira, ninguém duvida disso, mas a pena não é cadeia. Ele cumpriu 8 anos de cadeia. Falou um montão de besteira. Eu xingar você de tudo quanto é coisa para se imaginar. Vamos supor. Tá? Eu tenho que ser punido? Tenho. Mas não pode, de forma monocrática, esse juiz, esse ministro, prendeu. E ficou preso 8 meses. E depois foi feito o julgamento desse deputado. Ele pegou 9 anos de cadeia. 8 meses, mais 9 anos, a começar em regime fechado. Você não acha que isso é um absurdo, não? O homicídio começa com 6 anos. Então, se ele tivesse matado o ministro, ele poderia pegar uma pena menor que 9 anos. Menor? Menor que 9 anos. Começa com 6 anos de prisão. Bem, no dia seguinte eu assinei a graça, né? O indulto dele. Então, mas a gente tá caminhando para onde? Num cenário onde o PT ganha, o Lula ganha, e um cenário onde o senhor ganha. Bem, o retrato... Essa liberdade de expressão, regulação de mídia, que é um assunto que tá sendo bastante discutido. Qual é o caminho que a gente... Se o Lula vier aqui, pergunte para ele o que ele acha disso. Ele teve no Flor, não vou culpar o Flor, não. Quando deu 1 hora, a equipe dele acabou, foi embora. Foi super curto. Porque o Flor é uma pessoa que começa a conversar. Eu conheci pessoalmente quando fui na entrevista, 4 horas e pouco de entrevista. Ele começa a perguntar, a conversar. Sim, no final são as mais espinhosas. E vai. Não, comigo lá responde tudo para ele. Eu vi. Inclusive... Eu inclusive... Foram 4 horas ou 5. 4 horas de tudo. Inclusive agradecer aqui, porque aqui eu sempre fui muito crítico em relação até a pandemia, e o senhor está aqui. Eu acho isso para a democracia muito absurdo. Assim, estamos partindo para um Estado ditatorial. Porque até a própria imprensa, poucos órgãos de imprensa reagem ao que fizeram com a Jovem Pan. Ou você vê quando muito uma nota meio assim, devagar. Tinha que ser contundente. Falam tanto do período militar e censura, que existia, não vou negar, mas não era como essa. Tá? Censura é censura em qualquer situação, mas não era dessa forma. Até a questão dos empresários. Eu estou trocando mensagem contigo, você fala uma besteira ali, eu falo, tem que arrebentar mesmo, tem que torturar, tem que fazer. Pô, Deus, cara, alguém vaza aquilo, você passa a responder como um conspirador. Alguém quer derrubar o Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus, cadê a nossa liberdade de expressão? Até bem você, agora há pouco, você falou, não fala o nome dos remédios aqui para não cair. Sim. É um crime, podia ter. Tem algum problema? Não falou o nome, tá bom. Não vou falar o nome. Agora, você pode. Tinha que ter o direito de falar. Vacina, hein? Né? Todo mundo vacinado aqui. Exatamente. Você pode ver, a gente podia ter o direito de falar isso aí. Por que não? Até para falar que. Você falar que não presta, eu falar que presta. Exato, tem uma discussão. Tá? Agora, a tendência que está vendo é um crescente. Tá. Eu acredito que após as eleições, depende de quem ganhar, vamos ter um ponto final nisso, ou vai. Pode ter uma escalada de. No meu entender, com a volta do Lula, sim. Até porque ele fala abertamente em censurar a imprensa.